criatura. Livramento de Deus, amém? Livramento de Deus. Salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Amém? Para que você vive nos dias de hoje? É para viver nessa paranoia, nesse medo de que algo está acontecendo, de que algo está se levantando, de que algo está sendo feito contra você? Não. Você ora, você coloca diante de Deus e você descansa o seu coração. Hoje aqui, neste domingo, é um momento reservado para que a gente possa cumprir isso aqui. Salmodiai ao Senhor. Cântico, adoração, louvor, oração ao Deus de nossas vidas. Vocês que são os santos dele, deem graças ao nome do Senhor. Versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Preste atenção nisso. Não passa de um momento a sua ira. A ira de Deus é algo rápido, mas o favor de Deus para sempre. Amém? Guarde isso no seu coração. Deus é um Deus que se ira? Sim. Deus é um Deus que cumpre a justiça dele? Sim. Ele nunca vai se igualar ao ser humano, passando a mão na cabeça do pecador. Ele é Deus, ele é justo. Ele não pode ser igual a mim e a você. Ele é um Deus que é justo, irmãos. Amém? Eu pratico a justiça de Deus, mas nem sempre eu consigo chegar lá. Então, por muitas vezes, ela está misturada com a minha própria justiça. Então, eu acho que estou certo, eu acho que estou fazendo certo, mas no fundo está tudo errado. Porque eu cumpri a minha justiça. Mas Deus não, Ele é justo em tudo que Ele faz. Amém? Aí a Bíblia vai dizer que a sua ira, ela passa de um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O que é que Deus fala para o seu povo nesta manhã? Qual é a força que Ele me concede nesta manhã? O Deus soberano, o favor de Deus, a providência de Deus, a solução de Deus para a sua vida é algo que dura para sempre. Amém? Porque você está entendendo, irmãos, quem você está servindo e como eu devo a Ele honras e glória, como eu devo a Ele uma vida temerosa, uma vida obediente, uma vida de adoração, porque Ele é digno disso. Amém? Porque o favor dele não vai durar um momento, a todo tempo Deus está me concedendo esse favor. Na distância da minha casa para aqui, no retorno da minha casa, da igreja para outra igreja, no dia a dia do meu trabalho, no meu respirar, na minha saúde, na minha força e capacidade, na condição financeira, em tudo, irmãos, o favor de Deus está presente em nossas vidas. Porque o Deus soberano, Ele é a força do seu povo. Amém? Essa ira, ela passa o quê? Um breve momento. Eu estou me sentindo tão isolado, tão entristecido, me parece que Deus não me ouve mais, me parece que Deus não me alcança mais, não está me edificando, não está me fortalecendo, me parece que estou me sentindo sozinho. Tira essas coisas da cabeça, porque a ira de Deus, ela passa por um momento, mas o favor que Ele tem concedido está durando na sua vida, e para sempre será assim, na minha vida e na sua vida. Amém? Venha comigo, Isaías capítulo 54, que também vai falar sobre isso. Nós vamos voltar aqui para o Salmo 30, Isaías 54. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus, que esse Deus soberano é a sua força. Isaías 54. Olha o versículo 7, o que é que diz? Todos? Isaías 54, 7. Diz assim: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a colher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna. Guarde isso, com misericórdia eterna
me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Amém? Glória a Deus. Então, por breve momento, aí a Bíblia fala, a minha face por um momento. Aí ele vai dizer, por breve momento, a minha face por um momento, mas a minha misericórdia eterna. Amém, irmãos? Mais embaixo ele vai dizer, diz o Senhor, o teu Redentor. Irmãos, a igreja, ela vive na dependência desse Deus misericordioso. Quem é a minha força nessa terra? É esse Deus de misericórdia. Ele tem fortalecido o seu povo, ele tem levantado um povo forte e ativo para permanecer em amor a ele. Nós não podemos olhar para esse mundo e nos encantar com as suas belezas, né, que eles criam, com os seus ornamentos, e nos enganar, porque na verdade os nossos olhos permanecem nesse Deus que é tremendo, esse Deus que tem exposto o seu amor de forma maravilhosa para a nossa vida, esse Deus que tem nos cuidado, tem cuidado da sua família, da nossa família, de forma tremenda e poderosa. Deus tem guardado o seu povo até aqui. Então, por um ímpeto, por um momento, né, a indignação, a ira, o aborrecimento por uma falha, um pecado meu, uma falha sua, mas a misericórdia eterna de Deus. Então você não pode voltar as costas, você não pode abandonar, você precisa voltar para a posição de oração, a posição onde você se encontrava em outro momento, reconhecendo quem você é e o Deus a quem você serve, em nome de Jesus. Volte comigo no capítulo 30 do Salmo, em nome de Jesus. Que o Senhor é a nossa força. Capítulo 30 de Salmo. Nós paramos no versículo 4, não foi? Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. O favor de Deus, a bondade de Deus dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Vocês estão notando que há um período, há um momento, e que esse momento ele passa, que esse momento ele é breve, e que o outro momento que se trata do favor e da bondade de Deus, ele é muito mais longo. Percebemos? Porque tribulações e dificuldades sempre vão acompanhar o povo de Deus. Sofrimentos e lutas sempre vão nos acompanhar. Não tem para onde fugir. Estamos num mundo de pura dificuldade, mundo de apertos, mas a graça de Deus tem nos sustentado. Os nossos olhos, eles não vão ser tirados do nosso Senhor. É o favor dele que você necessita, é a misericórdia dele que você necessita. Isso aqui, ou isso que você está passando, que eu estou passando, passa por um momento só, mas existe algo que vai te sustentar até lá. Você vai conseguir, em nome de Jesus, sair dessa situação glorificando a Deus e permanecendo obediente a Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz: o anoitecer vem, pode vir o choro e vem, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, irmãos, versículo 6, dizia eu, na minha prosperidade, jamais seria abalado. Olha que ponto interessante que o salmista mostra. Isso aqui é humanidade pura, irmãos. Isso aqui é ser humano puro. Ele diz assim, versículo 6, quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. O momento da prosperidade, o momento do encanto por tudo que eu tenho, o momento daquele glamour pelas coisas que eu já alcancei, né? O momento em que eu estou sendo exaltado, o momento em que eu tenho tudo de bom e do melhor, está tudo certo, não tem nada de errado, está tudo bem, as contas estão pagas, os filhos estão em casa em paz, ou estão na igreja em obediência a Deus, a situação está tudo tranquila com a família, né? Está tudo em dia, está tudo em paz, glória a Deus. Aí o salmista disse: quanto a mim, estou falando
eu dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Mas nós sabemos que não podemos nos enganar com isso. Quando nós estamos no ponto mais alto da nossa vida, num ponto mais de mais êxito, né? De mais exaltação, é lá que nós devemos estar mais perto de Deus. Mais perto de Deus. Porque o Senhor vai nos mostrar sempre quem nós somos e o que é que nós estamos fazendo aqui, para a gente não se perder. Ele está falando, dizia eu na minha prosperidade. Eu não vou ser abalado. Ser abalado com o quê? Está tudo certo, não vai dar nada de errado. Isso é segurança humana. Mas pode dar errado, mesmo está tudo dando certo, pode dar errado, pode desmoronar tudo, pode ficar tudo ruim, a situação pode se reverter para algo ruim. E você precisa estar preparado. Você precisa lembrar do favor, você precisa lembrar da misericórdia que é para sempre. Do contrário, você se perde com isso. A sua segurança se apoia apenas nos seus artifícios, na sua força e capacidade, em tudo que você tem. E aí é que você se engana. Qual o problema das riquezas? O Senhor diz, não coloque o coração nas riquezas, porque elas são vãs, elas são temporais, elas passam, fica tudo aí, é bem assim, irmãos. O que é que o Senhor quer que a gente faça? Mantenha os olhos e o coração nele, porque há um favor que vai durar para sempre. Sempre haverá o favor de Deus. Quando você olhar para o dinheiro e ver que é só dinheiro, que não paga uma situação, não paga uma solução de um problema, você vai entender. Então, antes de chegar nisso, nós já entendemos agora. Ouça, o salmista está dizendo, quanto a mim, né, no momento da minha prosperidade, no momento em que estava tudo dando certo, no momento em que tudo prosperava, enriquecia, crescia, eu dizia comigo, não vou ser abalado nunca. Não vou ser abalado, isso é segurança humana. Mas o cristão, o servo de Deus, se segura no Senhor. Ele não se apoia no seu próprio entendimento, na sua própria capacidade. Ele se apoia nas mãos de um Deus que sustém. Porque Deus sustém. Aquele que está lá no leito de morte. A situação é reversível. Deus sabe, né, já, e todo mundo sabe, não haverá solução. Ele está lá aliançado com Deus. Você vai começar, as palavras parecem até de um irmão ali jovem na igreja, avivado e tudo, mas é alguém no leito de morte. Eu estou em paz. Deus está no controle de tudo. O Senhor é o meu pai, é o meu pastor, está cuidando de mim, está tudo bem. Como está tudo bem? O estado está grave, a situação está séria. Pois é, fui abalado. Acontece. Então a igreja tem sido uma igreja que não pode ser treinada sobre essas coisas. Ela não pode ouvir que ela vai ser abalada em algum momento. Ela tem que ouvir que tudo vai dar certo. Ela tem que ouvir que ela é cabeça e não cauda. Ela tem que ouvir que ela está por cima e não por baixo. Glória a Deus. Mas a igreja se abala sim. O povo se abala. As situações, elas dificultam a ponto da gente não suportar. Eu tenho irmão que chega para mim e diz, eu quero continuar, mas está muito difícil. Está muito difícil, eu vou precisar recuar, eu vou precisar parar de fazer isso, porque eu preciso me dedicar àquilo, e aí tira as mãos das coisas de Deus, aí você percebe que já não se consagra mais, já não coloca mais diante de Deus as situações, se entregou à situação, porque ali é uma bala, é a situação difícil, extremamente difícil, que todos nós podemos passar. Mas o favor de Deus, irmãos, continua lá. Amém? O favor de Deus continua lá. Mas o engano da prosperidade, né? Eu jamais serei abalado, disse o salmista. Versículo 7. Tu, Senhor, por teu favor, olha o favor de Deus novamente. A benevolência, a provisão, o escape, o agir de Deus por nós. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Glória a Deus. Quem é que vai fazer isso? É o próprio Deus. Então não tira os olhos dele, não tira o coração de Deus, não se engana com as suas riquezas, não se engana com o seu momento de bonança. Isso é bom, glorifica a Deus, mas permaneça na sua
posição, você é servo, você é filho, você foi regenerado, você foi alcançado por um Deus de amor, de misericórdia. Ele te chamou à comunhão dele, à presença dele. Então não saia dessa posição. Não se encante como o mundo está se encantando e tomando outras posições. Você não sabe mais se é Deus ou se é homem. Você olha assim, a glória está só para ele, ou só fala dele, só toca nele, só quer chegar perto de ninguém fala de Jesus aqui, ninguém fala de Deus. Misericórdia. Que estado grave está a igreja? Misericórdia. O meu favor, o seu favor está nas mãos de Deus vivo. Amém. Em nome de Jesus, está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Aí vai dizer, a Bíblia diz, apenas voltaste o rosto, apenas isso, fiquei logo conturbado. É assim, não é? É assim. Vai dizer a mim, você nunca passou por essa experiência de sentir assim, que parece que, rapaz, não sei, estou sentindo que, não sei, parece que Deus está distante, né? Parece que eu não me ouve, parece que eu não sei, parece que eu estou só. Amém, irmãos? É assim, sente, ser humano. Volta o rosto, fico logo conturbado, porque o Espírito Santo se entristece. Amém? Porque Deus se aborrece. Tem coisas que aborrecem a Deus. É mesmo, mas Deus, ele se aborrece. Assim como tem coisas que agradam a Deus. Amém? Lembra que ele disse Jesus? Mas é Jesus, né, irmãos? Mas vamos copiá-lo? Vamos copiar Jesus? Vamos ser imitador dele? O Senhor diz, esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Aí vai ver na vida de Jesus, tudo que ele falava, ele apontava para o Pai. É para a glória do Pai, é fazer a vontade do Pai, é obedecer ao meu Pai, é cumprir o querer do meu Pai, tudo é o Pai. Aí tudo que nós fazemos é para a nossa própria glória, é para nos agradar, é para nos satisfazer, é para a gente estar bem. A gente precisa voltar a isso aqui. Porque a Bíblia diz, ele vira o rosto por um momento, irmãos, conturbado ficamos. Já ficamos sem rumo, ficamos assim, meu Deus, e agora? O que será de mim? O que é que está acontecendo? Aí há aquele momento, né, de derramamento, de humilhação diante de Deus. Há aquele reconhecimento que só você sabe, no seu particular, na sua vida. Ninguém viu, mas você lá reconhece o Senhor, sua mão. Se eu fosse tudo que eu tenho, eu estava em paz, estava bem. Por que eu estou assim? Porque o Senhor virou o rosto. Por um momento eu já estou conturbado. Misericórdia. Senhor, volta. Aí que você sente que sem Deus, sem a sua presença, sem esse preenchimento dele dentro de nós, não tem alegria, irmãos, não tem nada que te satisfaça nesse mundo. Nada. Acredite em nada. Você vai ter tudo na vida e vai sentir que está faltando algo ainda muito maior. É a presença, é o amor, é a misericórdia de Deus. Amém? Não sai, mas ele diz assim, voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Versículo 8, por ti, Senhor, clamei. Olha a oração. Falamos da oração? Orai sem cessar, amém? Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor, implorei. É se derramar, é se colocar diante de Deus. Não se exalte perto desse Deus. Não se coloque numa posição em que você não foi colocado. Você é filho, você é servo. Você está aqui embaixo, Deus está lá em cima. Amém, irmãos? Soberano e poderoso. Para sempre nos renderemos a Ele. Então o salmista, ele vai dizer, ao Senhor clamei, ao Senhor implorei. Se é pedir, Senhor, socorro, dê misericórdia. O que é que ele está pedindo aqui, irmãos? É mais riqueza? É mais dinheiro? É mais status? É mais poder? Não, é a presença de Deus. Misericórdia, é o favor de Deus, é a bondade de Deus, é tudo que Ele quer, Deus. Mas aí você é rico, você é rei, você é milionário, você tem tudo. Não adianta, tudo que eu quero é o Senhor na minha vida. Se não tem Ele, isso aí tudo é banal. Presta para nada, amém, irmãos? E ele vai dizer assim, versículo 9, que proveito, presta atenção nisso, que proveito obterá no meu sangue
quando baixo a cova. Olha que interessante, irmãos. Que proveito. Ele está dizendo, que proveito. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu agora posso ser proveitoso a Ti. Agora. Me deixe descer a cova, porque lá eu não vou ser proveitoso ao Senhor. Mas agora então você entende que você está aqui nessa terra com um propósito, para que na sua vida Deus cumpra o querer dele. Ele está dizendo, que proveito, Senhor, terei eu, né? Versículo 9: que proveito obterá no meu sangue quando baixo a cova? Então, se eu morro, não tem proveito nenhum para o Senhor. Morreu, acabou. Mas enquanto vivo, que eu seja alguém pelo qual o Senhor vai usar, pelo qual o Senhor vai trabalhar, pelo qual o Senhor vai transformar, e tudo para a sua glória. Que proveito. Realmente, quando morre, não tem proveito algum. Mas enquanto vivo, que o Senhor possa ser o Deus que vai nos conduzir vitoriosamente na sua presença, em obediência a Ele, em amor a Ele. Aí ele diz, versículo 8, ou versículo 9 ainda, ele diz, louvar-te-á, porventura, o pó? Pergunta, irmãos. Louvar-te-á, porventura, o pó? O salmista está expondo o desejo dele de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, enquanto vivo, porque depois de morto, não tem proveito algum. Amém? Então é esse o desejo que deve nos mover na igreja. O Senhor é a nossa força, para quê? Deus é minha força, para quê nesse tempo? É para que eu possa louvá-lo, é para que a minha vida seja proveitosa a Ele, é para que eu possa usar o meu dom, minha capacidade, para que Ele possa me usar, para que Ele possa me conduzir neste mundo, para que Ele possa me guiar segundo o teu querer, o querer dele, irmãos. Ele está dizendo agora, depois que ele compreendeu tudo isso, que o favor de Deus dura a vida inteira, né? E que a indignação, a ira de Deus, ela passa por um momento só, e ele agora reconhece, não, Senhor, se eu morrer, que proveito terá? Então me usa agora, trabalha na minha vida agora, me transforma agora, amém? Louvado seja Deus, agora. Aí ele está falando, louvar-te-á, porventura, o pó? Se foi para o pó, já era, acabou. Não tem mais louvor, não tem mais adoração. Oh, como eu queria estar na igreja, como eu queria estar com os meus irmãos, oh, como eu queria estar lá em oração, me consagrando, amando a Deus, evangelizando, servindo. Oh, como eu queria estar no período de carnaval, orando, intercedendo por aquele povo. Agora já era, já passou. Amém? Então, enquanto nós temos tempo aqui, nós vamos louvar, nós vamos nos colocar à disposição de Deus. Aí ele diz, declarará Ele a tua verdade? Mais uma coisa, Ele quer declarar a verdade de Deus. Amém? Olha o propósito aí, declarar a verdade de Deus. Fala desse livro, prega a palavra, evangeliza, fala de Deus, fala do amor de Deus, expõe Deus na sua vida, porque ele está dizendo, enquanto vive. Versículo 10, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Olha o reconhecimento, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste, olha o que Deus faz, Ele pode, irmãos, amém? Converteste o meu pranto em foguetos, festejos, festas, outrora em pranto, outrora na noite de choro, mas aqui a alegria chegou. E tudo em Deus. Amém? Porque esse é o engano da igreja. Esse é o engano que estão passando para a igreja. Se está sofrendo, se está em luta, se está em dificuldade, não tem mais fé, Deus não está agindo na sua vida, Deus não te ama, Deus não está operando, tem alguma coisa errada aí. Não, irmãos, é um abalo, é uma luta, é uma dificuldade. Quem é que não passa? Todos nós passamos. Mas a Bíblia, ela vai nos mostrar o momento do pranto e o momento do fogueiro, da festa, do festejo. Tem um momento do festejo para a glória de Deus. Tudo isso aqui está no próprio Deus. Aí a Bíblia diz, tiraste o quê? O meu pano de saco
e me cingiste de alegria. Quem foi que tirou esse estado? Foi o próprio Deus. Mas aonde estava o salmista, que estava na prosperidade, que tinha tudo o que queria, que dava ordem, as coisas aconteciam, que falava, que ditava quem ia viver, quem ia morrer, que tinha todas as riquezas? Aonde estava, né, irmãos, esse homem? A Bíblia vai dizer, ele estava em pano de saco, sinal de humilhação, de arrependimento diante de Deus. Hoje, por muito pouco as pessoas se exaltam, por muito pouco as pessoas se colocam lá em cima. E aqui é um grande exemplo para a minha vida e para a sua vida. O Deus soberano que nos dá força nos ensina. Você no momento, pano de saco, humilhação, diante do Senhor, diante do pecado, diante da desobediência, pano de saco. Mas quem tira isso, irmãos? Quem tira isso? O próprio Deus, porque Ele agora vai cingir de alegria, diz a Bíblia, e me cingiste de alegria. Quem é que tira isso? É o próprio Deus. Até lá eu me ponho em humilhação diante dele. Eu preciso me colocar nessa posição, porque eu conheço o meu pecado, eu sei da minha falha, eu não posso conviver com ele. Ele tem que ser estipado da minha vida. Amém? Então lá fora, o ensino, ele se baseia na sua prosperidade, porque ele não quer mexer, né, nessas coisas, porque essas coisas são sérias. E ela mexe com a gente se sente assim desafiado, né, ou cobrado, ou pressionado. Tem que mudar, tem que transformar, porque Deus fala, porque Deus opera, mas não na vida de quem quer viver do jeito que quer, mas na vida de quem quer viver debaixo da obediência a Ele. Versículo 12: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Glória a Deus. Amém? Qual o objetivo de toda essa obra que Deus está fazendo? Qual o objetivo de toda essa transformação que Deus está fazendo? Cante louvores a Ele, adore a Ele em espírito, exalte a Ele verdadeiramente. Se isso se perdeu, não deixe que se perca na sua vida. Você é servo de Deus, e o seu objetivo é engrandecer e adorá-lo para todo sempre. Se Deus na sua vida, Ele serve apenas como o missionário tem pregado, o botão de emergência da oração. Aperta lá, meu Deus, já orou, vamos orar e tal. Ó, temos que orar aí, temos que orar. Não sabia não que a gente tem que orar, não. Meu Deus, vai ser novidade para a igreja. Eu ainda ouço isso aí hoje em dia. A gente está precisando orar, a gente está precisando orar, misericórdia. Se eu estou precisando, alguém está percebendo que eu estou precisando orar, porque a situação está muito grave. Está muito grave. Está precisando orar. Misericórdia. Então tem que orar muito mais. Amém? Eu preciso orar muito mais. Ele encerra assim, irmãos: Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia está aberta. Venha comigo em 2 Coríntios. Perdão, irmãos, Mateus capítulo 18. Antes de 2 Coríntios, mas Mateus. O Deus soberano é a força do socorro. Mateus 18. (18, 20), irmãos. Mateus 18, 20. Olha que tremendo, tá? Isso é muito forte. Olha o que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Qual o propósito desse reunir aqui? Qual o propósito, irmãos? É estar no nome de Jesus, primeiramente. Reunidos em meu nome. É isso que me move a igreja. Eu vou me reunir com o povo de Deus. Eu tenho falado para algumas pessoas que eu converso, né? Quando há aqueles entusiastas da igreja em casa. Tem alguns homens aí que exaltam isso, né?
Então, na minha igreja é na minha casa, é lá que eu congrego, é lá que eu adoro a Deus. Eu não gosto dessa coisa de igreja. Eu não consigo ver base na Bíblia para isso, porque a Bíblia fala de uma boa relação com os irmãos. Amém. A Bíblia fala de membros uns dos outros. Amém. A Bíblia fala de respeitar suas opiniões. A Bíblia fala de uma pessoa que é fraca ou que é mais forte suportar ela. Amém. É sempre uma relação assim um com o outro. Eu fico me perguntando, mas isso acontece dentro de casa? Não entendo isso, não é dentro de casa, isso é na igreja, irmãos. Aonde estiverem reunidos, em meu nome, reunidos. Aí eles acham base na Bíblia para viver desigrejados. Eu não consigo encontrar base para isso. Amém? Mas que reunir ele seja no Senhor, porque é uma grande diferença de você juntar um povo aqui nesse lugar para conversar fiado, para falar de coisas mundanas, para ficar com brincadeira dentro da casa de Deus, para falar de coisas que não tem nada a ver com o culto, ou você reunir um povo que está se consagrando, que está preparando o coração, que está inclinando a mente para as coisas de Deus, que está orando naquele momento. É um reunir no Senhor. Aonde estiver esse povo com esse propósito, aí o Senhor fala, eu estou no meio desse povo. Não se engane, não é só estar dentro de uma igreja com um monte de gente reunida, não. É estarmos no Senhor. Quem se engana? Estou aqui na igreja, não. Se eu estou aqui em uma igreja, Jesus tem que estar aqui. Não funciona assim. Amém. Jesus já está no meio daqueles que estão no nome dele. Ele não é a sua força. Então aqui, essa é a sua motivação. Vou sentar aqui na igreja. O que é que eu vou fazer, meu irmão? Um momentinho, meu irmão, por favor, graças a Deus, tudo bem? Pronto. Agora eu vou me concentrar aqui. É o meu momento, irmãos. É o meu momento. Eu fui na Fonte Nova assistir o jogo do Bahia. Você fica envergonhado, né, quando você vê aquela torcida que não para um minuto sequer. Não para, irmãos. A gritaria, aquele fervor. Vamos lá, gritar. Você não consegue nem se concentrar no jogo direito. Uma barulheira, aquele fervor, aquela alegria. Quando você chega na casa de Deus, na casa do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te alcançou, te regenerou, te curou, te libertou, te deu vida. Parece que a alegria seja misericórdia, irmãos. O Deus soberano é a sua força. Amém. Em nome de Jesus, todo semblante caído, toda tristeza, nós lançamos fora. Ele é a nossa alegria. Não é ausência de problemas, não é ausência de problemas, é a presença dele entre nós. Se eu estou aqui, a Bíblia diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, se eu estou em nome de Jesus aqui, pode ter certeza, algo de diferente pode acontecer, algo tremendo da parte de Deus pode acontecer, e não será surpresa para esse povo, porque ele sabe, eu já entendi, é o Senhor que está aqui entre nós. Mas não é reunir de pessoas, é reunir em nome do Senhor Jesus, que é a nossa força. Amém? Agora sim, 2 Coríntios 4. Glória a Deus pela sua palavra poderosa. Amém? Louvado seja Deus pela oportunidade de pregar a palavra de Deus. 2 Coríntios 4. Senhor é a sua força, não esqueça disso. Guarde isso no seu coração para sempre. Ainda que você viva uma decepção, uma tristeza, não tire os olhos de Deus. Amém? 2 Coríntios 4, versículo 17. Olha o que diz. Porque todos? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Aí a Bíblia diz, não atentando em nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, elas são temporais, e as que se não veem, elas são
eterno. Se atentar para as coisas espirituais, para as coisas que não se vê. Como atentar para essas coisas, irmão? Se eu estou passando uma terrível tribulação, eu estou sofrendo, a situação está difícil, como atentar para as coisas que eu não consigo ver? Como, irmãos? Me explica aí como. Eu sou ser humano, eu estou fraco, eu estou falho, eu estou frágil, eu pequei, eu falhei, ou aconteceu uma situação grave, eu não estou conseguindo me concentrar em nada mais. A Bíblia diz: leve e momentânea tribulação. Por que leve e momentânea? É por causa da força que você recebe. A tribulação se torna leve e momentânea. Você sabe que vai passar. Você sabe que vai transpor isso aí em nome de Jesus. Porque você não saiu da posição. Você sabe disso. É leve e momentâneo. Só que os seus olhos, o seu coração permanece atento às coisas que não se veem. Tem um Deus operando. Tem anjos ministrando em meu favor. Deus vai entrar com providência. Eu creio no poder de Deus. Eu já passei por situações piores do que essa. Deus foi à frente, me fortaleceu e me sustentou. É por isso que senão, leve e momentâneo, que é uma tribulação, estou sofrendo, é pesado. Não está leve nada não, a situação está difícil demais. Mas por que para você? É porque o Deus soberano é a sua força. Ele é a minha força, então eu consigo olhar para esse problema e considerá-lo leve e momentâneo. Ainda que para qualquer pessoa seria insuportável, e seria. Não esqueça, a pessoa que está lá fora, ela está no mundo sem Deus. Ela acha que tem Deus, ela está no mundo sem Deus, ela está sem esperança, e sem Deus no mundo. Você não. A Bíblia diz que você foi transportado de um reino, foi transportado de um lugar para o outro. O lugar que você está agora é um reino inabalável. Amém? Você estava em um império de trevas, e agora você está num reino inabalável. E de quem é esse reino? É do Senhor Jesus. Então nesse reino, você é fortalecido, e esse problema, essa tribulação, se torna leve e momentâneo. Então, mas os meus olhos, você não foi colocado aqui para focar na tribulação, para colocar o seu coração inteiro na tribulação, se entregar àquele sofrimento. Você foi colocado aqui para não esquecer de se atentar para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Todas as outras, elas são temporárias. Em nome de Jesus. E acredite, vão passar. Deus é bom. Isso não é vã esperança. Eu não estou falando uma coisa para você fora da Bíblia. Você leu comigo aqui. Vai passar. Amém? Eu costumava dizer, no auge de uma tribulação tremenda que eu passei, eu costumava dizer para mim mesmo: vai amanhecer. Eu ouvi uma canção e aí eu guardei no meu coração: vai amanhecer. Em nome de Jesus. Amém, Jesus? Em nome de Jesus. Eu quero ainda com os irmãos no Salmo 28. Salmo capítulo 28. Glória a Deus. Salmo 28. Todos, versículo 7 diz assim: o Senhor é a minha força. Diga isso, irmão. O Senhor é a minha força. E o que mais? E o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele eu fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Versículo 8: o Senhor é a força do seu povo. Amém? Toda a sua capacidade não está concentrada aí, em você. Não está, irmão, não está. Você é ser humano como eu. Você vai sentir o abalo de algumas situações. Você vai se sentir conturbado em alguns momentos. Mas se a sua força ela está no Senhor,
É isso que você vai declarar sempre. O Senhor é a minha força. É falar mesmo, exatamente. Porque lá diante dessa situação, se você não fala, tudo ali continua a mesma coisa. E continuando, você tem que permanecer falando. O Senhor é a minha força. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E aqui eu encerro com os irmãos no Salmo 125. Louvado seja Deus, que é a nossa força. Salmo 125. Glória a Deus. É o favor de Deus, irmãos, para nós. Essa palavra é o favor de Deus para nós. Muito conhecido, né, irmão? Salmo aí. Versículo 1. Olha o que diz. É para os que confiam, amém? Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Amém? E a Bíblia também vai dizer lá em Mateus 24, você não precisa abrir, aquele que perseverar até o fim. Então a vida de quem entende que Deus, o Deus soberano, é a sua força, é uma vida de perseverança. Que palavra é essa, irmão? É a palavra que leva você a conhecer o Deus que você serve. Da onde vem a sua força? E uma palavra que te leva a praticar isso. Declare isso na sua vida. Amém? O Senhor vai dizer, e eu preciso carregar no meu coração, os que confiam no Senhor. São esses que se assemelham ao monte, porque o monte não se abala, ele está firme para sempre. Amém? Assim diz o Senhor. E assim nós subimos, exalte o Senhor com suas palmas. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica um pouquinho de pé. Em nome de Jesus. Que alegria, Senhor, podermos, em nome de Jesus, nos alimentar dessa santa e poderosa palavra. Que alegria poder abrir a Bíblia, Senhor, ouvir a Tua voz em nosso espírito. Oh Deus, se em algum momento nós te entristecemos, nós aborrecemos o Senhor com muitas atitudes, se em algum momento sentimos o Teu rosto se inclinar e ficamos conturbados, Senhor, oh Deus, pedimos que a Tua misericórdia e o Teu favor, que dura para sempre, venha sobre nós, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos sustente, em nome de Jesus. E como salmista dizemos a Ti, Senhor, que proveito haverá no meu sangue, se Deus socorre. Ou seja, tem um proveito da minha vida aqui hoje, Senhor. Quem te louvará? Aquele que desce a cobra não te louvará. Nós queremos te louvar hoje, Senhor, ainda que na tribulação, ainda que no sofrimento extremo, ainda em uma situação muito difícil, Deus. Em nome de Jesus, que Teu povo possa, fortalecido por Ti, Senhor, considerar que é leve e momentâneo por causa da força que nos é dada. Em nome de Jesus, continua abençoando o Teu povo, com a Tua presença, com o Teu favor, como o Senhor tem sempre feito, Deus. Como é bom te servir, Senhor. Te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu falar com os irmãos no domingo que vem, com a permissão de Deus, dia 9, não é isso? Dia 9 será a ceia do Senhor, tanto aqui quanto na central. Tá bom, irmãos? Acontecerá a ceia do Senhor, o missionário, com a permissão de Deus, estará aqui junto com a missionária para realizar a ceia do Senhor. Ele pede aos irmãos, né, que possam de coração, aqueles que realmente dizimam oferta de coração, que tragam uma oferta para que possa cobrir, né, essa lacuna que fica nesses períodos festivos, que as pessoas elas acabam indo para outros, viajando e tal, e aí precisa cobrir esses custos. Então que os irmãos possam de coração ofertar na casa do Senhor. Amém? Oramos em nome de Jesus
essa área financeira em tuas mãos, a área financeira da igreja, de cada irmão que semeia amorosamente, contribui para a tua casa. Oramos por aqueles que em dificuldade estão passando por lutas para pagar contas, pagar boleto, pagar cartões. Deus, que eles tenham, em nome de Jesus, condição de quitar os seus débitos, Senhor. Que eles sejam uma bênção, sejam um bom testemunho também nessa área. Pai querido, aqueles que não podem dizimar e ofertar neste dia, não se sentirão constrangidos, porque esse altar, essa igreja, ela foi colocada por Deus não para mercadejar a tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, pela graça e misericórdia de Deus, ministrando a verdade e amor. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa também prosperá-los, que eles sejam ricamente abençoados e possam semear em amor na tua casa. Nós te glorificamos, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fique à vontade, os irmãos que vão dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Pai, nós te damos graças pela oportunidade, Deus, que o Senhor nos deu de reunir como igreja, como povo de Deus que nós somos, por ter andado entre nós, por ter tocado, operado, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. A voz ouvida foi a voz de um homem, mas a palavra é tua, Senhor. Tudo é teu, tudo é para ti. Nós te exaltamos, Jesus, pela oportunidade de te adorar. Glorificamos a ti. Ainda durante todo esse restante do dia, do domingo, nós te pedimos, Senhor, que possamos ser um bom testemunho, que possamos ser uma bênção lá fora, orando sem cessar, nos consagrando, te buscando todo o tempo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Nos conceda um final de domingo abençoado, uma semana vitoriosa em tua presença. Nos guarda, Deus, guarda a nossa família dos efeitos dessa festa que está acontecendo agora. Estima-se que muitas pessoas saíram de lá contaminadas com vírus, com viroses, mas nós sabemos que o Senhor é a força do socorro. Nós sabemos que o Senhor é quem nos guarda, Deus. Que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao nosso redor, desde agora e para sempre. Nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor diz amém. Amém. Graças a Deus.